E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, nesse capítulo belíssimo, que é o 25, que ele intitulou de Oração, nós podemos entrar no subtema Grandeza da Oração. E ele fala assim: observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente de uma excitação externa, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então é sempre, meus queridos, a mente trabalhando, né? É sempre a mente se exercitando, se movimentando. Então é essa base que André Luiz não deixa que nós nos esqueçamos. É essa grande base do entendimento, né, nosso, e para que a gente tenha assim mais consciência. Eu gosto de falar isso, mais consciência, porque a gente já vê tem ciência. Mas se a gente não parar para pensar um pouquinho, a gente não tem essa consciência, tanto no repouso quanto na atividade, todos os momentos da alma. Então, aquilo, né, aquele reflexo condicionado desta ou de outras encarnações, na verdade é o que vai assim dizer da minha vida, é que vai definir a minha existência, vai definir a minha vida. Então ele continua falando assim: daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação. E aí vamos ver vigilância sobre a nossa própria orientação. E a gente se orienta muitas vezes por caminhos difíceis. Nem sempre a nossa orientação é pelo caminho da saúde, é pelo caminho do bem, é pelo caminho da confiança. Quantas vezes, meus amigos, a gente se orienta por caminhos difíceis, em que a gente acaba fugindo da confiança, a gente acaba fugindo do amor, a gente acaba fugindo das leis do trabalho. Quantas vezes? Em que a gente procura até recursos, né, para justificar a nossa inércia. Quantas vezes? Até muitas vezes fazer de conta que eu não sei, fazer de contas que eu nunca ouvi falar, que eu não li, que eu não conheço. Então são determinados mecanismos até de autossabotagem que a gente faz, né? Com a nossa própria reencarnação, com o nosso próprio tempo, a nossa própria vida. E aí quando ele vem falando, a gente vigiar nossa orientação, é isso, não é, companheiros, entrar num processo de culpa, não. Mas é entrar no processo, como nós falamos anteriormente, consciência. Como é que é a minha orientação hoje? Eu quero dar conta das minhas atividades? E aí eu começo a pensar. Eu escolhi atividades de acordo com aquilo que eu posso realizar, porque muitas vezes eu não dou conta, porque eu estou falhando no planejamento, eu estou falhando na seleção, eu estou falhando no método, estou falhando às vezes até nos instrumentos que eu poderia usar para desenvolver essa ou aquela atividade. E aí essa falha minha faz com que eu me atropele, né? Faz com que eu me embarace. Então eu tenho que começar a pensar por quê? A minha orientação, a orientação da minha vida. Muitas vezes eu coloco assim, não consigo estudar, não dá para estudar não. Esse pessoal que estuda é porque tem tempo, ou então até condicionamentos, assim, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência para estudar. Não dá para me estudar não, porque afinal de contas é muita coisa,
a minha vida é muito atribulada, eu não tenho a vida que fulano, ciclano ou beltrano tem. Que a gente sempre acha, né, amigos, que a grama do vizinho é a mais verde, né? Então, como eu não tenho a vida que o outro tem, eu não posso fazer o que o outro faz. E aí, eu tenho que vigiar isso. Será que são pensamentos que sempre me colocam para baixo? É uma questão. E a minha relação com o outro? Será que eu sempre coloco o outro para baixo também? Ou eu consigo me manter? Percebemos, meus amigos, que são aspectos interessantíssimos para a nossa meditação na nossa vida diária. Porque, na verdade, a nossa reencarnação ela é fornecida para o nosso progresso, para nosso crescimento. Não é para a gente brincar, não é para deixar para lá. Então, eu tenho que ficar olhando. E aí ele fala, ó, eu vou ler esse pedacinho de novo. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. Somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, mas é o pensamento que me leva a conduzir, tudo bem. Mas às vezes eu penso no que é bom, mas eu não persevero no que é bom. Eu não obedeço, interessante, às boas orientações. Quantas vezes, amigos, e aí eu sei que isso é de todos nós, a gente está numa determinada situação e vem uma intuição, sai daí, faz isto, cala, tenha paciência, aproveita para passar por esse teste, não compre, né? Não compre, você não precisa disso, olha a dívida que você vai fazer e vem orientação. É um bom pensamento, que pode ser de um guia, sim, como pode ser a voz da minha própria consciência, porque pelo que eu já sei, eu já posso ter uma conduta melhor. Mas muitas vezes eu não sustento esse bom pensamento com uma boa conduta. E eu falo assim, afinal de contas eu mereço, que é isso? Não sou santo, deixa eu fazer assim mesmo. Então é isso que ele diz, né? O bom pensamento, o reto pensamento, sendo conduzido por uma conduta reta, porque um vai fortalecer o outro, o campo vibratório fica melhor. E ele continua, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. E aí ele está trazendo um ponto muito interessante para a oração. Lembra de que Jesus falou? E quando orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Lembra? Antes de oferecer a tua oferta ao altar, não é? Vai lá e reconcilia-te com o teu adversário, para que o teu adversário não te entregue o juiz, não, e aí você seja ao meirinho, né? O meirinho entrega ao juiz, e ali você só sai até pagar o último ceitil. Então, e quando ele fala isso, é o que? É o reto pensamento. Eu quero fazer uma prece, sim, mas eu tenho que ter uma reta conduta, uma conduta coerente com aquilo que eu quero, né? Com aquela aproximação superior que eu desejo. E aí, a partir daí, ele falou muito lindo aqui, independente da minha cultura intelectual. Independe, gente. Eu vou entrar logo em regime de comunhão com as esferas superiores, independente da minha cultura intelectual. Percebemos, amigos, a beleza desse entendimento? E é pra gente mesmo, porque entrar em comunhão com a esfera superior é se sentir bem, né? É se sentir em paz, é ter a tranquilidade moral, é ter segurança, tudo isso, que são pontos de, vamos dizer assim, de sustentação na nossa existência, na nossa vida. E nós necessitamos ser sustentados, meus amigos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, sozinho eu dou conta, o que eu já sei está muito bom sim, mas vamos pensar bem, pode melhorar? Claro que pode melhorar. Se pode melhorar, vamos trabalhar. E sempre quando a gente fala comunhão com as esferas superiores,
tem aquela expressão, juntos somos mais fortes. Quando eu me junto com o melhor, eu sinto força para melhorar. E quantas vezes, no processo de melhoria, eu me sinto um tanto enfraquecido, eu me sinto um tanto desmotivado. E aí, quando eu começo a trabalhar essa ideia, né, quando eu começo a buscar essa comunhão, eu vou me sentindo forte. Por quê, meus amigos? É porque eles já conseguiram passar pelo que eu estou passando, com sucesso. Mas também esses espíritos superiores, eles buscam a cada vez mais outras esferas, porque o crescimento espiritual, o crescimento moral, ele é algo assim que não tem, né? Não tem preço e não tem fim. Não tem fim. Então são alegrias morais conquistadas e a partir daí eles começam a vislumbrar outras alegrias morais, outros passos, e isso aí vai dando uma segurança para passadas maiores, melhores, mesmo que sejam sacrificiais. Porque aí o sacrifício, ele vai ter assim a dor de um momento só, porque daqui a pouco eles estarão bem, todos estarão bem, né? Então é essa a posição, essa comunhão com as esferas superiores que nós necessitamos, e até chegarmos a essas esferas superiores, a gente vai se alimentando, a gente vai trabalhando a esperança, a gente vai se fortalecendo para esse pensamento reto e essa conduta reta. E assim, meus amigos, estamos aqui pelas ondas amorosas da Rádio Rio de Janeiro, nesse trabalho que foi oferecido pelo Gerson Simões Monteiro, que foi o espaço para o estudo das obras do nosso querido André Luiz. E nesse momento nós estamos estudando, é o nosso último livro, né? Não é o último da série, não, é o último que a gente se aventurou a estudar, né? Que é o Mecanismo da Mediunidade. Estamos no capítulo que ele fala da oração, capítulo 25, no tema A Grandeza da Oração. E o nosso André continua assim. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Então, olha só, gente, porque a prece, né, é uma elevação mesmo do pensamento, do sentimento. E aí, para me elevar, eu tenho que ganhar uma certa leveza, não é? Eu tenho que sair um tanto do terra a terra. Eu ofereço o meu melhor. Então, eu vou mandar o melhor de mim. A gente até lembra, e desculpe a comparação, mas a criança, quando ela vai pedir alguma coisa que ela quer muito, como é que ela chega perto de quem vai oferecer? Ela chega mansinha, não chega? Mansinha, vai chegando devagar, vai falando bonitinho, né? Vai escolhendo as palavras, muitas vezes faz até um afeto, um carinho, né? Para conseguir o que ela quer. Isso é criança, meus amigos. E nós, na posição de crianças espirituais, de alguém necessitado, de alguém sabendo que está se referindo ao ser superior, a gente faz o quê? A gente pega o nosso melhor. A gente entra com o nosso melhor. E a gente vai se acostumando, então, a uma convivência superior. E aí ele continua a nos falar. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la, exteriorizando a consciência que a formula, em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra,
recompondo-lhe as faculdades profundas. Então, tanto a prece de agradecimento, quando a prece de súplica, né? No trabalho, aquela prece que a gente vai na diligência, no trabalho, quantas vezes a gente orando, a gente trabalhando, a gente vai orando, né? Ou pedindo ajuda ao Senhor, que dê tudo certo. Eu estou agradecendo, meu Deus, muito obrigada por essa possibilidade de trabalhar, por essa possibilidade de servir. A gente vai se movimentando assim, né? Ou outras vezes a gente até consegue sentar, né? Entrar naquele estado de êxtase que a gente se entrega totalmente à prece, abstraindo tudo que está do lado de fora, né? Quando estamos tranquilos, que a gente consegue fazer aquela oração tranquila, quase sempre aquela oração assim mais metódica, né? Aquela que faz parte de um hábito, do cotidiano nosso, né? Ou na aflição, né? Ela vai envolver a consciência que formula, né? E aí, o que acontece nessa questão? As ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no movimento educativo da Terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. Por quê? O nosso magnetismo é torturado em função de quê, gente? Da nossa própria condição de imperfeição. Então, as imperfeições, elas nos espetam, né? Elas espetam. E a gente está aqui na Terra com esquecimento, muitas vezes isolados nesse processo de sofrimento, né? Que é o sofrimento educativo aqui da nossa Terra. Então a gente está ali isolado naquilo e muitas vezes a gente só vê a dor, a gente só vê o sofrimento. Daí, amigos, são os nossos momentos, né, que são vistos, são revistos, são, assim, trabalhados, né, pela espiritualidade superior, porque o objetivo não é punição, é recomposição das nossas faculdades profundas. É recomposição, é reajustamento, é realinhamento diante da lei de Deus. E aí ele tem uma imagem muito linda. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então, o que é uma flor, né? Aberta. Vamos pensar. Estou lembrando muito das bromélias, né? Que aí, em função de guardar água, em função do mosquito, essa coisa toda, ela passou até a ser renegada. Mas que coisa bonita é a bromélia absorvendo ali o orvalho, absorvendo a água, né? Que coisa linda. Então, é um trabalho de absorção. E quando eu absorvo, aquilo que era exterior passa a ser interior. Aquilo que eu não tinha passa a ser uma posse, né? Passa a ser fazer parte do meu ser. É isso que a gente ganha. É isso que a gente consegue ganhar com essa absorção desses nutrientes, né? De vida e luz. E é por isso que após uma prece, a gente fica com o ânimo redobrado. A gente sente, né, as forças chegando. A gente consegue, muitas vezes, um evento, uma realização moral que fora da prece a gente não consegue, né? Ah, Senhor, eu gostaria muito de perdoar alguém, eu gostaria muito de fazer essa tarefa, mesmo junto ao desafeto. A gente consegue. Por que a gente vai conseguindo esses eventos, né? Porque a gente absorveu esse orvalho nutriente de vida e de luz. E aí, ele coloca no último parágrafo que essa prece, aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. E aí, o que é essa higiene de espírito, né? Vamos pensar um pouquinho? Como é que eu me higienizo, gente? E aí eu me lembro muito, novinha ainda, havia um programa no rádio, né? Que o título é Higiene Mental. Então, na verdade, é um programa feito pelo doutor Luiz Jorge Oliveira Belo, em que ele fazia uma reflexão, ele fazia
o relaxamento. Olha a nossa Ana Rosa Airão, né? Fazendo um relaxamento, uma meditação, né? E a partir daí, ele trazia a ideia de Deus. E parece, eu não sei se o programa era uma vez por semana ou se era diário. Eu não consigo me lembrar porque eu era muito pequenininha, mas aí eu lembro que a tia Julieta pedia para eu ficar deitadinha perto dela e ficar quietinha, só escutando o que aquele moço falava. E muitas vezes eu dormia. E aí ele falava, era a ideia de Deus, a grandeza de Deus, né, tudo isso. E a partir dali, eu lembro que a tia fazia isso e ela levantava para dar conta das suas atividades, né? A pessoa que é muito trabalhadeira, né? Muito cuidadosa com as questões. Então é uma forma de higienizar o espírito a meditação. A leitura, meus amigos. Quanta imagem boa a gente coloca na cabeça a partir de uma leitura. Quanta palavra boa a gente consegue colocar no nosso vocabulário a partir de uma leitura. Quanto conhecimento que vem alicerçar resoluções novas, um ponto de vista diferente em relação à vida através de uma leitura. Uma outra forma de higiene mental é a boa música. Como a música nos ajuda. Ontem mesmo nós íamos para uma atividade que era material para comprar um material de construção, e aí quem passa por isso sabe que é um trabalho um tanto cansativo, né? Bem cansativo. Selecionar, procurar, ver preço, né? Tudo isso não é tão fácil. E aí foi muito interessante que a pessoa que estava dirigindo colocou numa hora lá a Rádio Mac. E estava tocando lá algumas canções. E isso, meus amigos, me fez um bem. Sabe, assim, tem um relaxamento, que aí a gente começa a ouvir aquelas canções clássicos, lindos, né? E isso vai trazendo bem ao coração. Foi uma higiene mental, que quando nós entramos na loja, a gente já estava assim, descansado daquele estresse, daquela dificuldade, daquela ansiedade, acabou a tensão, né? E a tarefa no bem. Ouvir uma palestra é higiene mental também, né? E a tarefa no bem, quando as minhas mãos, não só as mãos, se colocam para um trabalho do bem, mas também toda eu, né, o meu pensamento, a minha emoção, o carinho em fazer, seja qual for, gente, seja qual for a tarefa, mas tudo isso é uma forma de higiene mental. Então a gente está vendo que é sempre o trabalho da seleção, o trabalho da concentração, o trabalho de aliar o pensamento bom com a conduta boa, né? O trabalho de se humildar mesmo, e trabalhar esse esforço para conseguir alguma coisa melhor. Então tudo isso, gente, são formas da gente se higienizar para quê? Para absorver o orvalho nutriente de vida e de luz. E aí a gente cada vez entende mais o Senhor Jesus quando ele fala: eu vim para que em mim tenhas vida, e vida em abundância. E por falar nisso, meus amigos, há quanto tempo que a gente não tem se lembrado, né? Não tem trabalhado as expressões da passagem de Jesus no planeta Terra. Tem períodos, a Semana Santa da Igreja Católica, não, antigamente vinha do calendário católico, havia muitos filmes que falavam sobre Jesus, né, que apresentavam. Agora já diminuiu um tanto, mas é uma forma interessante de a gente ver as passagens, meditarmos sobre as passagens, vermos o diálogo, que a gente sabe que ali o diálogo ele tem um aspecto, a licença poética, mas às vezes você vê ali, mas acho que não é bem isso não. E aí você vai para consultar no Evangelho, né? Vai ver, e tudo isso é um movimento de quê? De higienização da alma e uma abertura das comportas do nosso ser para que a gente possa absorver essa energia nutriente, né? De vida, de luz, de paz, de progresso, de esperança, de que todos nós carecemos tanto.
Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.